Então aqui a gente tem informações assim, espacializando o território hídrico, quer dizer, aquela questão de que o plano é municipal, mas não necessariamente uma bacia hidrográfica ela atinge o município. Como vocês podem ver aqui, ó, o município de Nova Iguaçu, ele compartilha uma parte, está dentro da bacia da Baía de Guanabara, que corre para a Bahia, e outra parte escoa para a Baía de Sepetiba, né? Então, vocês podem acessar nessa página do Sun.maps, aqui vocês, clicando em grupos, a gente consegue visualizar os municípios que a gente já sintetizou conteúdos, né? Então a gente tem ao mesmo tempo um estudo regional para a bacia, para a Baixada, no qual parte do município de Nova Iguaçu foi incluído nesse estudo regional, e os municípios que a gente já concluiu os planos municipais, apoiando os municípios, deu suporte técnico, Cachoeira de Macacu, Guapimirim, Magé. Aqui é do próprio SAM, um grupo criado, que a gente compartilha todos os mapas, Nova Iguaçu, Tanguá e Rio Bonito. Esses foram os municípios que a gente concluiu o estudo técnico. Óbvio que isso é um estudo técnico, agora passa pelo crivo da sociedade, as considerações que vocês colocarem hoje vão estar registradas, e isso vai ser entregue no colo do prefeito para ele encaminhar a Câmara de Vereadores e isso se tornar uma lei municipal. Com esse instrumento, sim, vocês podem cobrar com essas metas de curto, médio e longo prazo, né? Aqui a gente fez um exemplo, a gente carregou, a gente ainda está sintetizando e elencando as considerações que vocês, inclusive, vão colocar hoje. Esse aqui é um mapa das proposições do esgotamento para o município de Nova Iguaçu. Então, rapidamente, para também a gente ter tempo aqui, ó, vocês têm, então, curto, médio e longo prazo. O que seriam isso? Curto prazo seriam as instalações previstas no prazo de até 5 anos serem construídas, sejam estações de tratamento, estações elevatórias, coletores tronco. Então, se você vai dando um zoom no mapa, vocês vão enxergando essas proposições, né? Não é só um mapa. Se vocês clicarem aqui nesse conteúdo do meio aqui, e vocês, por exemplo, coletores tronco, se vocês clicarem aqui, mostrar tabela, né? Aí ele vai sintetizar as informações que tem informações, no caso, a gente carregando o banco de dados, a prefeitura, aqui está o prazo que está sendo previsto para construir aquele trecho. Estações de tratamento, né, que é o que foi apresentado, a mesma coisa. Então aqui você tem a localização, estação de tratamento palhada, alteração, regime primário, secundário. Então não é só, óbvio que a gente está carregando essas informações, não é apenas um mapa estático, né? Então a ideia é a gente exibir também conteúdo desse mapa e informações. Aqui vocês podem também localizar o bairro de vocês, carregar um mapa, clicando aqui em mapa base, vocês podem jogar uma imagem no fundo e localizar a área de vocês, né? Então, assim, basicamente, isso daí a gente está em construção, porque a ideia é a gente construir um único banco de informações desses 15 municípios do entorno da Baía de Guanabara, né? A gente ainda está compartimentado essas informações, então você tem os municípios do leste, Cachoeira de Macacu, Guapimirim, Tanguá, Magé, Rio Bonito. Os municípios da Baixada, a gente apoiou um estudo regional e eles, por iniciativa própria ou com o apoio da Secretaria, estão elaborando seus planos municipais. E Nova Iguaçu é um dos municípios que a gente também apoia diretamente a elaboração do plano municipal de saneamento. Então, o que está em verde seriam as áreas prioritárias de curto prazo, em laranja e em amarelo entre 5 e 10 anos, e como foi exposto pelo Alceu, com as justificativas devidas, que a gente não tem recurso
foi feito um estudo para viabilização dos investimentos e óbvio que as soluções elas vão sair da noite para o dia para todo o território do município. Então, cabe aqui compartilhar essas informações no blog e nesse site. Se vocês tiverem, pode falar. Esse daqui de rede, a parte de água, a empresa faltou enviar os arquivos, tanto o pessoal montando um mapa de esgoto de Nova Iguaçu, mas a gente pode visualizar isso no que já esteja pronto, né? No caso dos estudos regionais da Baixada, isso já tem. Agora, por exemplo, rede... Oi. O azul é o existente. Isso. É o que vai ser construído. Se você clicar aqui, ó, por exemplo, aqui em cima de uma ET. Essa daqui é a ET Cabo Sul Laranjeiras. Né? É a que está funcionando. Vazão operacional, tá vendo? Essas informações elas ainda estão em processamento, né? Mas já existe o modelo do banco de dados criado. Então, o que é azul hoje? É o existente. No curto prazo, então, está sendo previsto a localização dessa ET no curto prazo. Né? Então, isso aqui é a título de exemplo de como que está sendo construído esse banco de informações espacial, que a gente chama, né? E aqui a gente carregou o que foi possível até o momento carregar no plano municipal de Nova Iguaçu da parte de esgotamento sanitário. Você escreveu lá? Depois as perguntas vão ser feitas. Isso aqui é só um exemplo da ferramenta que está já disponível online, né? Que é esse psan.maps.arquivos.com. Aqui, por exemplo. Fala, professor. Aqueles pontos azuis lá são os ETs que já existem, certo? Só uma ali que funciona, mas não tem tronco coletor, certo? Que é a de Laranjeiras. Então aquelas outras lá estão todas desativadas, não estão em funcionamento. Mas elas existem, elas não... Então elas estão... Não, elas no curto prazo, então aí eu vou pedir para quem concebeu tecnicamente o plano responder essa questão. Aqui a gente espacializou o que foi repassado para a gente de informação geográfica. Tá? Então, tecnicamente, justamente essas questões que têm que ser colocadas... Otávio, com licença. Olha só, qualquer dúvida que a plateia tiver, no momento das perguntas e respostas, vocês terão as respostas devidas. Ele só está fazendo a apresentação. Se vocês não estiverem de acordo com alguma coisa, anotem e façam a pergunta na hora devida, tá ok? Ele só está ensinando o passo a passo de como usar o sistema. Qualquer dúvida técnica será tirada em seguida. Essas áreas aqui que a gente tem vídeo. Então, a ideia é justamente mapear e mostrar justamente essa desconectividade, o que se fez picotado e o que a gente precisa para conectar essas redes construídas isoladamente, ETs que não funcionam. Então, é justamente espacializando isso que a gente consegue ter um plano de reabilitação, né, ou de reconexão, de unir, construir o tronco em curto prazo para unir essas áreas que são mais próximas, no médio prazo para chegar até a ET. Então, o instrumento é enxergar o que existe. Tá? Então, a nossa parte foi justamente apoiar tecnicamente a prefeitura para conseguir ter esse diagnóstico e você poder não sair mais do zero. Bom, aqui a minha parte era essa, basicamente mostrar essa ferramenta que está disponível web para vocês, psan.maps.arquigis.com. Também tem o blog, que é o canal de comunicação, que vocês podem propor, sugerir comentários, né? Então o canal está aberto.
subir a tela. Lembrando que só poderão fazer perguntas as pessoas que estiverem inscritas. E por determinação da organização desta audiência, cada pergunta é aproximadamente por 1 minuto, tá ok? O microfone será levado até a pessoa para ela fazer essa pergunta, até porque está sendo gravada essa audiência. Bem, vamos compor a mesa com o secretário de Meio Ambiente do município de Nova Iguaçu, engenheiro Giovanni Guidoni. A engenheira Luísa Helena, da Secretaria de Estado do Ambiente. O engenheiro Marcelo Mota, da SEDAI. O engenheiro Pedro Pequeno, da Venessa. Jorge Pascoal, da Enlurb. Secretária de Obras do município de Nova Iguaçu, a senhora Carla Neves. E o engenheiro Alceu Galvão, da Ensibra. Lembrando que as perguntas terão 1 minuto para serem formuladas. Ok? Podemos dar início? Primeira pergunta do senhor Nilton Rodrigues Filho. Levanta o dedo, por gentileza. Senhor Nilton Rodrigues, lá atrás, André. O senhor diga seu nome ou de onde o senhor pertence. Plano diretor URC Centro. Eu vi dizer que São Paulo tem um projeto para desvirtuar a água do rio Paraíba do Sul, a qual um braço desse rio Paraíba do Sul deságua no Rio Grandu, a qual o Rio Grandu capta, trata e manda para a torneira dos clientes, o cidadão do Rio de Janeiro. E também São Paulo, eu queria saber se pode sair daqui de Nova Iguaçu e do Rio um movimento de mobilização para levar uma comissão para São Paulo para dizer que São Paulo não pode fazer isso porque tem uma lei federal que impede os estados de virtuar rios. E também acerca que São Paulo conseguiu diminuir as perdas, que era 50% para 30%. Eu fui numa audiência pública e seminário no Rio, a qual estava o subsecretário de urbanismo, o vice-governador, a qual eles disseram que, infelizmente, o Rio de Janeiro, que capta, trata e manda para a torneira do seu cliente pela SEDAI, se perde 50% do percurso. Eu quero saber acerca do gestor da SEDAI e alguém do Estado na área de urbanismo e meio ambiente, se há algum projeto em andamento para diminuir essa perda, porque eu ouvi dizer que 48 milhões de reais o Estado custeia os projetos da SEDAI, e se há um projeto a favor contra a perda, para botar os patamares de São Paulo, pelo menos nós íamos economizar uns 23 milhões de reais em prol do cofre do Estado, né? Se há um segmento do poder do governo, do executivo, em prol do conhecimento que São Paulo quer fazer, de virtuar o braço do Rio Paraíba do Sul, que desiguar do Rio Grandu, que abastece o Rio de Janeiro, e se há algum projeto para diminuir as perdas de 50% para 30% da água do Rio de Janeiro. Ok.
A pergunta é para a SEDAI, sim. O senhor gostaria de convidar o senhor Adriano Naval, integrante da Comissão Executiva do Projeto Iguaçu e Botas, para compor a mesa, por favor. Seu Bill, realmente existe em São Paulo uma intenção de se direcionar cerca de 12 metros cúbicos por segundo para a região da macrometrópole de São Paulo. Mas não é uma coisa tão simples, até porque o Rio Paraíba do Sul é um rio federal. Ele cruza três estados da federação. Ele nasce em São Paulo, passa por Minas e passa pelo Rio de Janeiro. Então, a coisa não é tão fácil quanto se imagina. Mas eu acho extremamente louvável que a população, a sociedade civil do Rio de Janeiro continue mobilizada para que isso não venha acontecer. Porque eu me lembro, ainda trabalhando no interior pela SEDAI, em 2003, nós tivemos uma estiagem muito forte. E a descarga do Paraíba do Sul, em Atafona, lá em São João da Barra, onde próximo nós temos uma captação que abastece a estação de tratamento de São João da Barra, nós tivemos problema de cunha salina. Então, é importante estarmos mobilizados. Essa captação, acho que em torno de 12 metros cúbicos, que é a proposta original da Secretaria de Recursos Hídricos, se não me falha a mente. A gente tem que estar atento, tem que estar mobilizado sim, não só o Estado do Rio de Janeiro, mas o Estado de Minas Gerais, e parte até de alguns municípios de São Paulo, aquela região de São José dos Campos, que também são contra essa transposição de bacia. Então, é importante sim estar mobilizados, mas não é uma coisa tão simples. Isso vai bater no Comitê de Bacia do Paraíba do Sul, e a discussão lá é calorosa, e provavelmente o Estado de São Paulo não vai ter facilidades em fazer essa transposição para a macrometrópole dele. Não sei se eu fui claro na resposta, mas é importante estar mobilizados sim, estarmos atentos sim, não só os órgãos estaduais de recursos hídricos, como o caso do INEA, a própria SEA, mas a própria sociedade civil organizada atenta a isso aí. E é importante os que participam nas reuniões do Comitê de Bacia do Paraíba do Sul estejam sempre atentos. Quanto à perda que o senhor mencionou, hoje a SEDAI produz na região metropolitana do Rio de Janeiro, esquecendo o lado leste da Baía de Guanabara, cerca de 51 metros cúbicos